Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui diretamente da Barra Funda, em São Paulo, e eu sou um amigo de Jesus, eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo, e nesta semana eu tenho o prazer de compartilhar com vocês essas devocionais tão preciosas do livro O Caminho de Stanley Jones. E eu estou muito feliz de poder mais esse dia trazer para você essa devocional. Nós estamos na semana de número 36 e hoje é segunda-feira. E a devocional que Stanley Jones nos traz para hoje, ela tem por título Um Evangelho para a Pessoa Feliz? É uma pergunta. Um Evangelho para a Pessoa Feliz? E ele traz então duas referências bíblicas que eu gostaria de ler com você. A primeira delas está em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 21 ao 23. 1 Coríntios 3, de 21 a 23, que diz assim: Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? E uma outra referência está em 1 Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19 diz assim: Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Vamos ver então o que Stanley Jones nos fala nessa devocional Um Evangelho para a Pessoa Feliz? Ele diz assim: Algumas pessoas conseguem viver a despeito de, mas não por causa de. É como se o seu dever fosse ser infelizes, como um meio de protesto contra um mundo como o nosso. Uma mulher me perguntou um dia: Você tem um evangelho para o ferido, mas tem um para a pessoa feliz? Eu tenho um lar feliz. Meu marido e meus filhos me amam e eu os amo, e não temos nenhuma preocupação financeira em particular. Você tem algum evangelho para mim? Para uma pessoa feliz? Fecha aspas. Pude responder que sim, e que tal evangelho é justamente este, abre aspas. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, tendo muito. Fecha aspas, a referência está em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Continuando. Quando somos cristãos, podemos tornar a, entre aspas, fartura mais abundante e o, entre aspas, muito mais próspero, dedicando-os e tornando-os instrumento dos propósitos de Deus. Sem essa dedicação, a fartura e o muito têm um verme, o verme do egoísmo, que devora o seu coração. Mas a fartura e o muito, quando dedicados a Deus, são sadios e harmoniosos. Consideremos o amor. O cristão, com a sua lealdade central voltada para Deus e para a pessoa com quem está comprometido pelos laços do matrimônio, é livre para aceitar e dar amor. O lar em que escrevo estas palavras é um belo lar com um profundo e belo apego entre marido e esposa. Com a lealdade deles e a minha intactas, somos livres para dar uns aos outros um afeto muito profundo. O caminho é o caminho da saúde mental. O Deus que fez o nascer e o pôr do sol, que coloriu o lírio, que pôs um sorriso no rosto de um bebê e o riso em nossa alma, não é feliz quando estamos infelizes. Deus nos fez para apreciarmos tudo de maneira positiva, para amarmos e desfrutarmos de tudo. Alguém imaginando como seria um ashram escreveu:
O irmão Stanley anda de um lado para o outro com longas vestes negras e o restante o segue lamentando, fecha aspas. Nada poderia estar mais longe da realidade. O povo não segue o, entre aspas, irmão Stanley, mas Cristo. E, consequentemente, há alegria, não tristeza, e riso, não choro. Abre aspas. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Fecha aspas, a referência 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 22 ao 23, como nós lemos no início. Continuando. O mundo da beleza, da arte, da amizade e das coisas em crescimento, e o puro prazer de viver, tudo pertence a você, pois o caminho está escrito neles, e quando os recebemos, encontramos o caminho. Deus, entre aspas, sustenta-me firme nas alturas. Salmo 18:33. Sim, nas alturas do amor e da vida. Vamos à oração, diz assim: Ó Cristo, tu me dás tudo. Sou belo em cada flor, rico em cada amizade, feliz em cada sorriso de um bebê e alegre no sorriso de quem é verdadeiramente alegre. Eu te agradeço. Amém. E a afirmação do dia: quando as coisas estão a meu favor, posso aceitá-las, e quando estão contra mim, posso aceitá-las também. Que belas essas palavras de Stanley Jones, não é verdade? Isso nos leva a refletir profundamente, e algo me chamou muita atenção, que foi a aplicação que ele traz da fala de Paulo. Eu nunca havia pensado dessa forma. Paulo vai dizer assim: olha, eu descobri o segredo, né, de viver contente, tendo muito ou pouco, né, tendo abundância ou necessidade, tendo fome ou eu tendo o alimento que eu preciso. Isso me fez pensar, porque não são a quantidade de coisas que nós temos que nos garantirá a felicidade no mundo. Não, a gente sabe que não são as coisas, não é a quantidade de coisas que nós temos. Porque se Paulo encontrou o segredo de estar contente mesmo tendo muito, é porque não adianta só ter muito. Existe um segredo para que a gente seja alegre. E se eu tenho pouco, isso também não vai me trazer alegria ou felicidade. Na verdade, eu preciso entender e descobrir esse segredo que existe de estar contente tendo muito ou tendo pouco. E a gente percebe, né, que Stanley Jones traz aqui que a riqueza, aquilo que nós temos, e quando fala riqueza aqui, como ele aborda nessa devocional, não é riqueza apenas material ou financeira, mas a riqueza de prazeres, a riqueza de alegrias, de coisas que nos cercam. Com Deus, essa riqueza que nós temos, ela encontra um propósito. E quando ela encontra um propósito, ela é multiplicada. Nada melhor do que a gente ter uma alegria, um prazer e compartilhar esse prazer. E quando Deus está nessa equação, essa alegria é maior ainda e ela alcança também outras pessoas, ela é derramada sobre outras pessoas. Mas quando a gente pensa numa riqueza sem Deus, é o que ele diz ali, existe um verme ali que caminha junto, que é o verme do egoísmo. A gente vê que essa riqueza definha, essa riqueza é acompanhada de orgulho, e essa riqueza ela não tem um propósito, então ela não abençoa, ela não traz algo além do propósito dela, é simplesmente uma riqueza, e essa riqueza ela não é multiplicada, porque Deus não está naquela equação. E se nós pararmos para pensar, Deus fez as coisas com uma riqueza de detalhes muito grande. Se a gente for parar para pensar, cada cor, cada cheiro, cada sensação, cada paisagem que Deus criou, tudo Deus fez com uma riqueza de detalhes tão grande. Por que que Deus fez dessa forma? E por que que Deus vai colocar então o homem, a mulher nessa criação, no meio de todos esses detalhes? Só há uma explicação, porque Deus quer que a gente desfrute de tudo isso, que a gente veja nos detalhes da criação, que a gente veja nos detalhes de tudo que Deus fez, o amor de Deus impresso, e a gente tenha alegria e tenha prazer e descubra este amor do Senhor. É interessante que ele diz que o caminho, com C maiúsculo, né, é o caminho da saúde mental.
Se nós pararmos para pensar, nós vivemos hoje a era da história da humanidade com o maior número de pessoas com problemas emocionais, com doenças mentais, a doença na alma, alma abatida, depressão, ansiedade. E por que isso, né? Nós temos uma vida hoje tão corrida, uma vida tão atarefada, cheia de responsabilidades e tantas atividades que muitas vezes nós perdemos aquela capacidade, aquela habilidade de parar e admirar os detalhes que Deus colocou, imprimiu na criação. Quando foi a última vez que você viu o pôr do sol? Quando foi a última vez que você observou a natureza, que você olhou para o céu, você olhou as estrelas? Quando foi a última vez que você observou os pássaros voando? Talvez faz muito tempo que você não faz isso, porque você está tão envolvido em outras atividades. E a gente vê que a humanidade vai então caminhando para um cansaço na alma. Por isso é importante que a gente pare e a gente sente e observe os detalhes que existem ao nosso redor, as alegrias que nos cercam, os prazeres que Deus imprimiu ao nosso redor para demonstrar todo o amor que Ele tem por nós. Por isso, nesse dia, pare, observe os detalhes e agradeça a Deus. Esse é o caminho da saúde mental, esse é o caminho da conexão com Deus, esse é o caminho de nós desfrutarmos de um amor do Senhor que nos cerca a todo momento. Esse é um evangelho para você que é feliz. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos aqui amanhã.